Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre aula demonstrativa. Eu vejo muitas perguntas nos grupos de professores no Facebook sobre isso, sobre dar ou não a aula demonstrativa, oferecê-la ou não, cobrar pela aula demonstrativa ou não cobrar. Então, como nós podemos fazer? Há muitas formas de fazer isso e não há uma verdade absoluta. Eu sempre gosto de dizer isso porque sempre, em todos os assuntos, nós podemos agir de várias maneiras. Então, não há uma verdade absoluta, um caminho único a seguir. Você pode fazer de diversas formas. Eu vou dizer como eu faço e como tem dado certo para mim. Quando o aluno procura uma aula online, muitas vezes ele não faz ideia do que pode acontecer na aula, de como ela funciona, do que ele vai sentir fazendo aula online, porque muitas vezes é um aluno que está acostumado a fazer aulas presenciais durante toda a sua vida. E de repente ele se depara com aulas online. Então ele não sabe se vai dar certo para ele, se ele vai se acostumar, se ele vai ficar à vontade, se ele vai aprender. Então ele tem muitas dúvidas. Então por isso eu acredito que seja interessante oferecer gratuitamente uma aula mais curta. Eu dou aulas de 30 minutos, aulas demonstrativas. Mas para mostrar ao aluno como funciona, como ela acontece, mostrar as ferramentas e testá-las com o aluno. Não importa a ferramenta que você use, é sempre importante testar a ferramenta com o aluno. E se o aluno vai pagar pela aula, baseado em horas, ele vai pagar por 1 hora de aula ou por 45 minutos de aula, ele não vai querer pagar para passar muito tempo testando ferramentas. Então, eu acredito que seja uma boa ideia testá-las antes, na aula demonstrativa. Nós podemos chamar de aula demonstrativa, de apresentação, aula teste. Vocês podem chamar de vários nomes, mas no fundo não deixa de ser a mesma coisa, um encontro com o aluno para testar as ferramentas e mostrar a ele como tudo vai funcionar. Eu costumo também dar uma pequena parte de aula para ele sentir o que vai acontecer, para que ele sinta como as aulas vão acontecer durante o curso. Se o aluno já tem conhecimento no idioma, muitas vezes eu faço todo esse teste falando no idioma. Eu dou aulas de francês, de português para estrangeiros, então eu aproveito, por exemplo, se o aluno tem já uma noção do francês, se ele já fala francês, dependendo do nível dele, eu faço todo o teste, eu converso com ele sobre tudo em francês. Se ele não tem ainda um nível suficiente para que eu faça tudo isso na língua, eu faço uma pequena atividade com ele e na atividade eu testo os conhecimentos dele. Então eu faço perguntas sobre o futuro, sobre o presente, o que você faz, o que você gosta, o que você fará em 5 anos, quais são seus planos, como você começou a estudar o idioma. Então nessas perguntas eu já vou sentindo se ele sabe usar os verbos no presente, no passado, no futuro, e vou tendo uma base, uma ideia do nível no qual esse aluno se encontra. Se o aluno é um aluno que vai começar agora, eu dou um pedacinho da primeira aula para que ele possa sentir como é, testo as ferramentas, conheço o aluno, converso com ele. Em meia hora é possível sim fazer tudo isso se nós planejarmos bem o tempo. E é claro que quando há problemas técnicos e o aluno não consegue conectar, às vezes nós ficamos um pouquinho mais de tempo. É normal. Outra pergunta muito comum entre os professores é: mas eu não vou cobrar pela aula demonstrativa, vou perder o meu tempo. Nós usamos o nosso tempo para dar aulas, ganhar também pelas nossas aulas, mas também há uma parte desse tempo que nós usamos para o marketing, para fazer a propaganda das nossas aulas.
E eu não vejo esse tempo como um tempo perdido. Eu vejo o tempo da aula demonstrativa como parte do tempo de divulgação das aulas, porque não deixa de ser uma divulgação. Assim como você pode gravar um vídeo e postar, colocar no Facebook ou no próprio YouTube, assim como você pode fazer várias coisas, escrever um artigo para o blog, criar conteúdos de qualidade para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então tudo isso faz parte da divulgação e deve ser um tempo reservado para a divulgação. É claro que você não precisa marcar muitas aulas de teste ou aulas demonstrativas na mesma semana. Você vai revezando para que você não trabalhe por tanto tempo com esse marketing e acabe não dando tantas aulas. Então você precisa dosar, mas é um tempo que eu vejo como um tempo de marketing, de propaganda, porque já aconteceu muitas vezes comigo do aluno fazer aula demonstrativa e não fazer as aulas, mas depois voltar depois de 6 meses, às vezes até 1 ano, ou acabar indicando a minha aula para alguém. Então é uma publicidade, não deixa de ser, é uma propaganda. Nas aulas online, você pode preparar uma aula demonstrativa, principalmente se for aluno do básico, você pode preparar uma aula demonstrativa e ter sempre aquela aula. Ao contrário dos alunos, a cada aula que nós damos, nós preparamos. Mesmo usando algumas atividades que nós já temos, nós preparamos a aula pensando naquele aluno. Na aula demonstrativa, não. Pode ser uma aula já preparada, porque assim você não vai perder tempo preparando a aula, você já tem tudo lá. E mesmo para os alunos que já têm conhecimento, você prepara uma aula que vai abordar diversos assuntos, alguns serão fáceis para eles, outros serão difíceis, mas faz parte desse teste de nivelamento. Então você já pode ter preparado também. Nas aulas presenciais pode ser um pouco diferente. Por quê? Porque realmente nas aulas presenciais nós temos que ir até o aluno, então nós gastamos um tempo maior, gastamos dinheiro também com a locomoção, para ir até o aluno. Então no caso das aulas presenciais é possível sim cobrar por essa primeira aula e depois descontar se o aluno fechar o pacote de alguma maneira, mas é realmente complicado oferecer aulas gratuitas se você vai até o seu aluno. E as aulas presenciais são aulas que pelo menos estão em uma modalidade, pelo menos é uma modalidade que as pessoas já conhecem, então não tem muita surpresa mesmo. Então eu não vejo por que oferecer essa aula demonstrativa e principalmente gratuita. Mas as aulas online são realmente diferentes e você tem a vantagem de estar em sua casa. Então sempre programe outra coisa para fazer enquanto você espera o seu aluno. O aluno que vai ser o aluno da aula demonstrativa. Porque se ele não aparecer, você está na frente do computador. Então você programa aquele horário para trabalhar com marketing, por exemplo, das suas aulas. Então se o aluno não aparecer, você continua trabalhando. Se o aluno aparece, você para o seu trabalho, dá a aula demonstrativa para ele. Então se ele faltar na aula, não vai ser uma perda para você. Por quê? Porque você já vai automaticamente começar a fazer outra coisa. Você não precisa perder nem 1 minuto. Porque você está realmente na sua casa, no seu escritório, em frente ao computador. Então, fazendo essa programação, você vai ver que você não vai perder nada e poderá ganhar muito. E ao mesmo tempo você oferece um serviço muito bom para o seu aluno, mesmo para o futuro aluno, porque ele vai conhecer o seu trabalho, ele vai se sentir valorizado, porque você está doando um pouquinho do seu tempo para mostrar como tudo funciona e para que ele se sinta mais seguro. Este vídeo fica por aqui, até o próximo!